Muito bom dia, 11 horas 31 minutos, Jornal da Câmara começando e dando início à maratona eleitoral. A gente começa hoje entrevistando os candidatos à Prefeitura de Jaú. O Jornal da Câmara Especial Eleições 2012 está no ar. Muito bem, recebendo já aqui nos estúdios da TV Câmara o candidato Luiz Fernando Bassan César, o Zuca. Bom dia, Zuca, obrigado pela sua presença. Lembrando que o Zuca está aqui, afinal de contas, na última segunda-feira a gente realizou um sorteio aqui com a presença de representantes dos partidos políticos e ele está aqui por ordem definida, portanto, por sorteio. Os candidatos terão o mesmo tempo, 30 minutos, para falar a respeito da história política, plataformas eleitorais, o que pensam e o que pretendem fazer pela cidade. Essas entrevistas estão sendo gravadas, vão ser reapresentadas na reprise do Jornal da Câmara, sempre às 6h30 da tarde também. Portanto, agora estamos ao vivo, 11 horas 33 minutos. Zuca, assim que eu terminar a pergunta, começa a contar o tempo. Você é candidato junto com o PPS e o PSDB demorou muito para muita coisa se falava a respeito do PSDB apoiar outra coligação. Por que o PSDB resolveu, de última hora, lançar o candidato próprio? Bom, eu gostaria de dizer primeiramente que o PSDB, pelo seu tamanho, pelo seu significado, por ser o partido do governo do Estado, ele é um partido que atrai o interesse de muitos partidos, correto? Não nego que o grande nome do PSDB é o nosso ex-prefeito, o nosso grande amigo João Sanzovo Neto, que aguardava algumas definições pessoais e também de cunho político. Mas o PSDB sempre teve candidato, inclusive o nosso coordenador regional, João Antônio Aparecido Serra, sempre fez essas afirmações, que o PSDB teria sim candidato próprio. Que o PSDB governou muito bem essa cidade, o PSDB é um partido que tem Jaú no seu coração e não poderia ficar à margem de todo esse processo de valorização de cidadania e também de construção de nossa cidade. Essa candidatura foi uma decisão do partido em Jaú ou foi uma imposição da executiva estadual, Zuca? Bom, eu diria as duas coisas. As duas coisas por quê? Porque a executiva estadual ela sempre pretendeu que o PSDB tivesse candidatos próprios em todas as cidades do estado de São Paulo. E Jaú, pelo seu porte, pela sua magnitude, também não foi diferente. Lógico que a executiva estadual, sempre respeitando o poder de decisão da executiva municipal também. Então, eu digo o seguinte, que tudo isso daí foi uma conciliação de decisões e de tomada de posição. O momento que o PSDB vive em Jaú, né? Afinal de contas, nas últimas eleições, a dobradinha foi inversa, né? O PPS Sim. como prefeito e o PSDB como vice não foi bem sucedida. O momento do PSDB hoje em Jaú é favorável para se disputar realmente a vitória nas eleições? Olha, toda disputa se pretende vitória, correto, Rodrigo? Não se pode dizer que um partido que entre numa disputa, entre apenas para cumprir tabela. E o PSDB não está cumprindo tabela. A escolha do nome do candidato dentro do PSDB já vem dentro de uma estrutura de oportunidades e de renovação também. Inclusive, gostaria de dizer que fico muito feliz de que essa escolha tenha caído sobre o meu nome. Agora, sobre o PPS. PPS é um partido amigo, um partido alinhado, e um partido que já, como você disse, na última eleição, teve só a candidatura própria com o apoio do PSDB. Então, em todas as discussões, o PPS sempre participou, o Dr. Jamil Buchala, nosso candidato a vice-prefeito, uma pessoa que eu tenho muita admiração e muito gosto de saber que compõe essa candidatura, não é? E que vai aí gastar muita sola de sapato e fazer calinho no pé, né, doutor? Junto com a gente. Tá certo. Zuca, na última eleição, o PSDB era a oposição ao PV. Vocês chegaram a se aproximar agora, recentemente, né, como eu disse agora há pouco,
E agora, o PSDB é situação ou é oposição? Olha, Rodrigo, eu digo que o PSDB, ele tem uma postura, é uma questão de postura, né? É uma questão de colocação de ideias e de definição de comportamento. O PSDB não é um partido de desconstrução, de demolição. O PSDB é um partido que se preocupa muito com a cidade, independentemente de ter perdido ou ganhado as últimas eleições, correto? Então, o PSDB sempre teve aí olhando a administração para que tudo desse certo, para que tudo fosse sucesso, né? Mesmo porque nós temos o governador do estado de São Paulo, que é um amigo, uma pessoa extremamente sensível. E não seria coerente do PSDB, com toda a origem e história, torcer do quanto pior melhor, apenas por questão partidária ou questão de vitória ou de derrota. Muito pelo contrário, é um partido que tem grandeza de comportamento e grandeza de postura. Hoje, a plataforma do PSDB, a situação ou é a oposição? Olha, eu diria de centro, né? De centro. Eu diria de centro por quê? Porque o PSDB vem para essa campanha com uma forma, com uma proposta de trabalho pela cidade de Jaú, né? Então, a nossa campanha será uma campanha ética, séria e respeitosa. É lógico que alguns pontos eles vão ter que ser comparados, eles vão ter que ser postos, né? Para que a população possa ter a sua definição de voto e a sua condição de escolha. Correto? Tá certo. Zuca, agora vamos falar um pouquinho de você especificamente, jauense de 52 anos, casado, tem curso superior incompleto, é administrador industrial. Foi suplente de vereador em 2008, teve 707 votos e você é muito bem conhecido no distrito de Potunduva, afinal de contas tem uma história lá e também foi subprefeito do distrito de Potunduva enquanto o governo do PSDB administrava a cidade. A pergunta que você vai ouvir muito, provavelmente, você é contra ou a favor da emancipação do distrito, Zuca? Essa é uma pergunta que vai pegar todos os candidatos, né? É uma pergunta de difícil resposta. Mas eu gostaria de dizer e afirmar o seguinte, o distrito de Potunduva, é lógico, ele tem essa pretensão e ela não é de hoje. Mas esse desejo separatista, ele acontece sobretudo quando nós observamos a indiferença do governo da sede, correto? E se me lembro muito bem, no governo João Sanzovo, nós não tivemos abordagem desse tema. Por quê? Porque o governo do PSDB, ele supriu, ele atendeu, ele ouviu, ele realizou em Potunduva. Então, esse desejo que hoje, novamente, está latente, naquele momento não aconteceu com tanta intensidade, eu afirmaria até que não aconteceu. Por que que não aconteceu? Porque a sede, o município de Jaú, ele deu a atenção devida para o distrito de Potunduva. Isso eu afirmo. O distrito de Potunduva, quando ele recebe tudo aquilo que ele anseia, que ele precisa, ele não pensa em separatismo. Correto? Agora, o tempo dirá, né? O tempo dirá toda a razão dessa pretensão. E eu afirmo também que tudo isso não passa apenas pela vontade política do dirigente municipal, passa também por decisões superiores, inclusive do Senado Federal. Nós temos ainda no Senado Federal a PEC 13/2003, olha aí, 2003, já fazem 10 anos praticamente que essa PEC está tramitando. E essa tramitação, ela vai de encontro às facilidades para o distrito até se emancipar. Mas como prefeito, Rodrigo, eu afirmo a você, afirmo a população de Jaú e afirmo a população de Potunduva. O que eu quero é a união. O que eu quero é que Potunduva tenha tudo aquilo que ela precisa, e ela precisa muito. O meu período de administração em Potunduva não foi tão longo, e as lideranças de lá sabem que não foi tão longo para que eu pudesse realizar tudo aquilo que eu sei que precisaria, não é? Mas algumas ações elas foram assim, de certa forma, amenizadoras, né? Elas contiveram aquela vontade de realização.
Então o potunduvense, se ele enxergar, se ele vê que o dirigente de Jaú realiza e enxerga Potunduva com o devido carinho que merece, você pode ter certeza que eu tenho comigo que eles não pensariam tanto nesse desejo separatista. Zuca, você é a favor ou contra a emancipação do distrito de Potunduva? Bom, depois de toda essa explanação, eu deixaria esse julgamento para o cidadão potunduvense e para o cidadão jauense também. Você acredita que uma espécie de referendo, algum tipo de votação poderia ser feito para saber a vontade específica do morador do distrito? Rodrigo, eu enxergo sempre que um dirigente, um prefeito, ele não tem que ter a sua vontade pessoal, não é? Porque ele precisa ouvir as suas bases. Essa é a verdadeira essência de um governo, correto? Então, uma tomada de posição pessoal, monocrática, ela soaria no mínimo egoísta, correto? Então, eu não posso tomar uma posição sem ouvir toda a população, para que seja pesado os prós e os contras, e entendo até que uma melhor discussão do tema e do assunto vai apaziguar esse tema. E a sua pergunta, eu sei que ela é até embaraçosa. E você sabe disso. Você sabe, você é um menino inteligente. E nós temos que ter a inteligência, né, e a serenidade para responder. Mas então eu digo e repito, se Potunduva tiver atendido todos os seus pleitos, todas as suas necessidades, eu duvido que eles ainda persistam nessa vontade. Certo, Zuca. Ó, a gente já está recebendo, tem água aqui para você. Posso tomar? Pode, é para você sim. Já estamos recebendo perguntas aqui, ó, porque a NET não pega no distrito de Potunduva, mas a gente transmite a programação da TV também pela internet. Querem saber o que você pode fazer caso ganhe a eleição em relação ao passe integrado para Potunduva? Eu vou lutar para que aconteça assim. Porque eu, na minha ótica, não acho justo o que acontece hoje. Como também não acho justo o cidadão de Potunduva ficar aguardando o ônibus para se deslocar até lá, fora da cobertura da prefeitura, da rodoviária. Eu vou lutar pelo passe integrado. É sobre esse tema que eu disse para você que o cidadão potunduvense, ele quer ser integrado à cidade de Jaú, em todos os seus deveres, mas também nos seus direitos. Correto, Rodrigo? Então aí você me traz uma pergunta justamente que serve para dar ênfase à minha resposta, de que o potunduvense, se ele tiver atendido em seus direitos todas as suas pretensões, ele não vai brigar por um separatismo. Então, quando você observa que o cidadão, ele toma o ônibus ao relento, numa área escura da rodoviária, quando ele não tem o passe integrado, fica difícil ele não se sentir separado do município. Eu tenho certeza que se você perguntasse para qualquer cidadão que mora aqui na sede, e que se mudasse para Potunduva e tivesse esse tratamento, se não brotaria dentro dele, né, essa vontade de brigar por alguma coisa como é esse tema que você me apresenta. Jaú depende mais do distrito de Potunduva ou o distrito depende mais de Jaú? Olha, eu afirmo que os dois dependem dos dois. Os dois dependem dos dois. Assim como uma família, um irmão depende do outro e depende dos pais, correto? Potunduva precisa ser tratado com carinho por Jaú, e Jaú precisa sempre entender e enxergar Potunduva como um lugar que precisa ser tratado de forma irmã, amiga, amistosa e com tudo aquilo que é necessário. E está aí um dos exemplos, né? O passe integrado. Isso é uma das primeiras medidas que você pretende tomar, caso o prefeito, Zuca, agilizar essa interação entre a cidade e o distrito? Perfeitamente, porque eu conheço o sentimento daquele povo. É um povo sofrido, é um povo que tem ainda
algumas carências, eu diria até quase que provincianas, né? E que precisa, sim, de solução. Potunduva, nesse momento, ela precisa ter resgatada algumas situações que ficaram estagnadas aí nos últimos 4 anos e que coloca a Potunduva em pé de igualdade com o município de Jaú. Eu trabalhei muito no projeto de erradicação de favela. E a única favela ainda que existe no município de Jaú, Rodrigo, fica no distrito de Potunduva. E aquele povo não quer morar na favela. Aquelas crianças, eles não querem pisar naquele solo fétido, numa área que não tem saneamento básico. Você pode me perguntar, mas e o que você fez por isso? Sim, nós fizemos, juntamente com a ex-secretária de Habitação, Alzira de Fátima Voltolin, e o ex-prefeito João Sanzovo Neto, uma pessoa que eu devo muito conhecimento, nós trabalhamos para que aquele projeto chegasse até o fim. Mas, infelizmente, o nosso trabalho foi interrompido pelo término do mandato. Mas deixamos lá 85 famílias e eliminamos uma grande parte, se não a maior parte, daquele bolsão de precariedade social. Então a favela, ela tem que ser prioridade zero, não no distrito de Potunduva, no município de Jaú. Você tem que dar condição para que o cidadão venha se integrar à sociedade. É necessário que seja feito isso. É necessário que haja uma mão estendida. Existem pessoas ótimas, excelentes, trabalhadores que moram naquele lugar. Não é? E recentemente, até você disse, aliás, você me perguntou no início se vai haver algum tipo de pergunta durante a campanha. Claro que tem que haver. Porque recentemente eu tive notícia que uma verba de 400 e tantos mil reais foi, não sei se foi devolvida, se foi perdida ou se não foi empregada, mas foi uma verba que eu lutei. Eu lutei para que essa verba fosse conquistada. Inclusive, nós buscamos convencer um loteador de Potunduva, de um loteamento que agora está acontecendo, as casas construídas, que mudasse a área pública, a área institucional, que mudasse para que essa área ficasse contígua ao bairro Cachoeirinha, que, diga-se de passagem, lá atrás não foi urbanizado com áreas públicas institucionais. Então, para que essa verba pudesse ser conquistada, para que acontecesse a construção de um centro de assistência social e uma escola profissionalizante, mais algumas dezenas de casas, nós precisamos naquele momento, me desculpem, eu precisei naquele momento convencer o loteador de que ele tinha que mudar totalmente a planta do loteamento. E ele fez isso em favor de Potunduva. Essa verba foi conquistada. E as casas começaram a ser construídas, foram interrompidas, não sei porquê. Agora, uma coisa eu te afirmo, se pararam a construção, se interromperam essa construção, não foi por necessidade de habitação, não. Foi por falta de vontade política. E se tem uma coisa que não vai faltar na minha administração, no meu governo, é vontade política, empenho pessoal em resolver, sobretudo, as questões sociais da cidade. Tá certo, Zuca. Vamos agora falar do seu plano de governo, né? O plano de governo, a proposta, aliás, que foi divulgada, vocês registraram junto à Justiça Eleitoral. Vamos começar falando da meta de gastos. Vocês falaram que pretendem gastar apenas, podemos dizer, 500 mil reais na campanha. Não seria pouco dinheiro perto do que os outros pretendem gastar? Bom, eu quero fazer uma afirmação. A nossa campanha vai ser a campanha do Tostão contra o Milhão. E aí o que você leu, não é que nós vamos gastar 500 mil. É no máximo. No máximo. Mas a nossa campanha é uma campanha de participação de amigos que confiam na nossa palavra e na nossa sinceridade.
Por exemplo, a equipe de televisão é de amigos que se dispõem a trabalhar só para cobertura de custo, né? Então tudo isso aí fica mais em conta, fica mais barato, né? Então essa nossa campanha, ela vai sim, ela vai ser tratada como uma campanha sincera e não como um investimento político eleitoral. Certo. Zucca, vamos falar da sua proposta de governo. A gente tem ainda 11 minutos aí. Vamos tentar resumi-la. Vamos começar pelo desenvolvimento econômico. Eu estou vendo aqui que vocês pretendem reativar e incrementar o programa de incubadora de empresas. Que foi interrompido, né? Como fazer isso? Bom, nós temos que, ainda ontem, participando de uma reunião, algumas perguntas que nos foram feitas, eu achei, assim, muito interessante e comecei a refletir sobre isso. Sobre o seguinte, tem muita coisa que vinha sendo feita na gestão PSDB, João Sanzovo Neto, que precisa ser retomada. Eu acho até, e afirmo, que alguma coisa na nossa cidade nós podemos afirmar como necessidade de um recomeço, Rodrigo. Necessidade de um recomeço. A incubadora de empresa, ela foi, me parece, interrompida suas atividades e dali você tem o incremento, aquele espírito de empreendedorismo de cada cidadão, né? Aquele que tem vontade de ter seu negócio, mas que por falta de local, por falta de oportunidade, por falta de orientação, ele se torna tímido e receoso. Então, esse desejo do empreendedorismo tem que brotar. Porque o empreendedor, hoje, essa incubadora, ele poderá se tornar um grande empresário de amanhã. Então, aquela iniciativa, se ela for prestigiada, de repente, daqui uma década, você pode ter uma pessoa aí empregando 50, 100 funcionários. Imagine você se a gente tivesse algumas dezenas de pessoas com esse perfil. O resultado que traria na nossa cidade. Tá certo. Aí, Zucca, vamos falar da habitação. Você estava falando agora há pouco das casas lá do distrito. A gente tem aqui em Jaú, todo mundo sabe, um grande déficit habitacional. Muito grande. O que fazer para melhorar isso aí? Bom, eu penso que nós temos que fazer um grande mutirão de habitação. E esses conjuntos habitacionais que hoje estão sendo construídos em Jaú, eles tiveram seu início, seu planejamento, a atitude de fazer e de realizar no governo passado, correto? Mas eu entendo que conjunto habitacional, ele não pode, não deve ser apenas um conjunto habitacional. O poder público, ele tem que ter uma ação de preocupação com os aparelhos públicos e institucionais, porque se torna, de repente, um conjunto habitacional uma peça fria, né? Uma peça de, vamos falar assim, um lugar dormitório. Agora, somado a isso, uma grande preocupação também é de que qualquer tipo de preocupação com habitação em Jaú, que ele venha sempre de forma completa, com infraestrutura. Uma infraestrutura implantada definitivamente. Por quê? Porque senão você vai correr o risco de repetir erros do passado, onde nós tivemos, sim, o atendimento social de conjuntos habitacionais, melhor dizendo, de bairros, de loteamentos urbanizados, mas sem infraestrutura. E essa infraestrutura aí a gente pode já acrescentar saúde, educação, perfeitamente, perfeitamente. Aliás, você já pode incluir tudo nessa sua resposta, exatamente. por favor. Eu acho que se você hoje comprasse uma casa, né, financiada pela Caixa Federal, tudo bem, claro, é a forma, é a via rápida. Mas se você mudasse hoje para um conjunto habitacional, sabendo que lá tem todo o aparelho público, eu acho que você se sentiria mais confortável, mais seguro, né, de estar indo para aquele lugar. Agora, essa situação é uma situação que tem que ser encarada assim, de frente e com muita responsabilidade. Isso daí tem que ser feito por um prefeito presente, com preocupação constante com os problemas sociais da cidade. Aí vamos falar então da saúde e da educação, Zucca. Sim. Construção de creches, escolas, o que pretende-se ser feito pelo governo do PSDB caso ganhe a eleição para a prefeitura? Rodrigo, eu disse anteriormente sobre um recomeço. Saúde.
É inconcebível, por exemplo, que você tenha o fechamento de um pronto-socorro municipal. Aqui não vai nenhuma crítica a quem fez. É uma questão de ponto de vista. E eu tenho o meu. Eu tenho o meu e vou colocar em prática. Não é possível admitir um retrocesso tão grande como esse. Né? Nós temos que seguir adiante, nós temos que progredir, evoluir, somar. Vindo agora aqui para essa entrevista, eu passei em frente à Santa Casa. É um absurdo o que está acontecendo. Eu tenho dó de quem trabalha lá. Porque, de repente, é um esforço sobre-humano para médicos, enfermeiros e o pessoal administrativo. Né? Então, você fecha um pronto-socorro, aonde vai esse povo? Vai para a Santa Casa. Todo mundo vai lá, porque o doente tem que procurar a solução para si. Ele tem que procurar o médico. Ainda que demore, tem que procurar o médico. Agora, se você tiver pontos de atendimento com eficiência e resolução, é lógico, a própria Santa Casa se sentirá aliviada em condições até de melhor atendimento. Correto? Então, uma das coisas aí da questão da saúde que eu abordaria de prima seria a reimplantação do pronto-socorro municipal. E isso somado a mutirões também. Mutirões de oftalmologia, né? Mutirões de glicemia e diversas áreas específicas e, lógico, com acompanhamento dos profissionais, que eu não sou médico. Mas o que eu quero deixar bem claro que necessariamente o prefeito tem que ser prefeito. Ele tem que ter a sensibilidade social, ele tem que ter a vontade de resolver, correto? E ele tem que ser uma pessoa com atitude de entender o que você, cidadão, precisa e partir para essa solução. Antes da gente falar da educação, Zuca, você falou que o prefeito tem que ser participativo. Como é que seria a sua forma de administrar? Como é que vai ser seu contato com a população? Se vai ser fácil a população chegar até você? Como é que vai ser? Olha, eu diria, Rodrigo, que não vai ser fácil a população chegar até mim, eu chegaria até a população. E uma das nossas propostas, antes de se discutir qualquer plano de governo, meu amigo, é importante que se diga, o verdadeiro plano de governo quem faz é a população. De nada adianta peças didáticas, palavras maravilhosas, e o prefeito, quando assume, se enclausura no seu gabinete. Fica alheio, insensível àquilo que a população mais precisa. Então, acima de se discutir detalhes técnicos e quantitativos e qualitativos, o que é importante que se diga, eu serei um prefeito que deixarei a porta do gabinete aberta à população e irei de encontro. Por quê? Porque é na periferia que se informa, é na periferia que se resolve, é resolvendo os problemas da periferia que nós evoluímos a nossa cidade socialmente, economicamente, enfim, Rodrigo, como um todo. Então o prefeito ele tem que ter essa sensibilidade, ele precisa ir de encontro à população, porque seria descabido. Então melhor que a pessoa não participe de nenhum processo de disputa eleitoral, que vá para casa. Porque a função do prefeito é servir a população, é estar presente, disponível. Você pode ter certeza, e eu convido você a me acompanhar, Rodrigo. Serei um prefeito de chegar na prefeitura às 7 horas da manhã e começar esse trabalho como todo trabalhador jauense. E sairei do gabinete a hora que me for permitido, para ir para casa descansar. Mas uma coisa é certa, é prefeito de trabalho. Por quê? Porque eu venho de camadas sociais mais inferiores. E essa oportunidade de disputa que hoje participo me foi dado por um partido que enxerga a renovação, a necessidade de participação, inclusive de uma pessoa que vem de um bairro que é um conjunto habitacional. Eu moro num conjunto habitacional. E o povo da periferia pode ter certeza disso. Serei extremamente sensível às suas necessidades e aos seus problemas. Zuca, tá terminando o nosso tempo. Dois compromissos. Podia ter marcado uma hora a mais, né? Dois compromissos que você pode assumir aqui com a gente, que a gente vai poder cobrar de você. Esse é o primeiro programa, então a timidez é um pouco pertinente, né?
Mas eu gostaria que esse programa tivesse 1 hora, que o bate-papo está excelente. Zuca, 2 compromissos que a gente vai poder cobrar de você, que são medidas que você vai tomar imediatamente, logo caso assuma a prefeitura. 2 compromissos com a cidade. 2 compromissos? 2 compromissos. Bom, primeiro eu diria com o distrito de Potundu, você me permite? Claro. Passe integrado. Passe integrado. Com a cidade, restabelecer o sentimento de jauensidade. Sabe, Rodrigo? Aquele sentimento do cara chegar lá, quando está viajando, e falar assim, eu sou de Jaú. Aquilo que acontecia recentemente em Jaú. Jaú é uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo. Não é? Essa vontade de falar, né? Brotar dentro de cada cidadão a vontade de participação e solução dos problemas. Restabelecer, reintegrar o cidadão, a sua cidadania, ao seu... Zuca, só para avisar, você tem 1 minuto para falar com o eleitor, a partir de agora. Bom, eu já posso pedir voto, né? Pode. Então, eu gostaria de dizer a todos vocês, como eu já disse, eu acho que deve ter sido possível fazer uma análise da pessoa, né? É lógico, o primeiro programa, essa rapaziada bacana, simpática, maravilhosa, o Rodrigo, até um amigo que vem, vamos dizer, né? A família me conhece da infância. Mas eu peço o voto, Zuca 45, o Dr. Jamil Buchala é meu vice, uma pessoa que eu tenho extrema confiança que vai desenvolver um grande trabalho com a gente. E eu peço o seu voto, sim, pela simplicidade, pelo trabalho, pela ética e, sobretudo, pela transparência. E me cobre disso, Rodrigo. Eu vou estar à sua disposição. Tá certo, então tem mais 15 segundos aí, Zuca, caso eu quero mandar um grande abraço, para gastar esse tempo, um grande abraço a toda a população de Jaú e digo que sempre que Jaú é a cidade do meu coração, do meu nascimento e do meu futuro e de todos os filhos nossos. Muito obrigado. Candidato, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente na TV Câmara. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com as notícias da cidade. Bom, agora eu vou tomar um copo d'água porque... Saúde é bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Governo Federal. É sempre hora de colocar areia nos vasos de plantas. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Seja um herói de verdade. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ondas do mar batendo nas pedras. Dum! Foi o barulho que estremeceu minha mente. Era o impacto da minha cabeça no fundo do mar que me deixou 6 movimentos do ombro para baixo. Eu tive medo da sensação que eu me encontrei. Caramba, vou morrer agora novinho, com 15 anos. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de acontecer comigo tão forte, de uma hora para outra, padecendo a morte. A imagem das ondas fica desfocada e a imagem de uma pintura se sobrepõe. Eu era completamente horrível em qualquer tipo de desenho ou pintura. Eu sempre fui muito ativo em relação ao esporte, mas pintura nunca foi meu forte. Depois do acidente, eu comecei a buscar várias formas que eu tinha de me sentir útil. Então, arrumei adaptações para digitar com a cabeça, para leitura. E eu já tinha visto um pintor pintando com a boca e eu quis fazer um teste. Eu coloquei um pincel na boca, uma tela na minha frente e comecei a pintar, fazer uns traços, mas como hobby, como terapia. Luciano, segurando um pincel com a boca,
pinta em uma tela uma paisagem com rio e árvores na margem. O ser humano, eu sei que tem a maior capacidade de adaptação que existe. Então, o hábito de pintar, hoje em dia, é normal para mim. A Associação de Pintores com a Boca e os Pés, ela é uma empresa internacional. Não é uma ONG, não é uma instituição filantrópica de caridade, e pela qualidade do seu trabalho. Pintura de uma árvore florida. Um quadro que, antigamente, a princípio, seria uma terapia, um hobby, que tornou uma profissão na minha vida. Hoje, eu vivo através da arte. Outra pintura com uma casa, crianças e árvores ao fundo. Quando eu estou pintando, as crianças vêm perguntar qualquer coisa para mim. Tio, por que você não mexe o braço? Por que você pinta com a boca? E os pais prendem as crianças. Não, olha, não pergunta isso não. E eu faço questão de falar para eles, não, deixa eles perguntarem, porque é eles que vão mudar o mundo. Um rapaz retira Luciano na cadeira de rodas da parte de trás de um carro utilitário adaptado. Aciona uma plataforma que conduz a cadeira até o chão. Atualmente eu realizei mais uma conquista de entrar na faculdade e muitas pessoas perguntavam assim, poxa, por que você não escolheu por arte plástica? Mas uma coisa que eu deixei bem claro é que o acidente não mudou meus sonhos. O Luciano, que acreditava que seria feliz fazendo jornalismo, continua. Então, por isso eu faço jornalismo. Luciano assiste a uma aula na universidade. Segurando o pincel com a boca, escreve seu nome com tinta vermelha sobre a tela branca. Meu nome é Luciano Alves e este é o Assim Vivemos. Jornal da Câmara de volta, falar para vocês, ó, só lembrando, todos os candidatos foram convidados, todos os partidos políticos mandaram representante para o dia do sorteio, então ó, hoje foi o Zuca, amanhã é o Cacai, amanhã quarta-feira, dia 11, na quinta-feira, dia 12, o Lauro Pacheco, candidato do PSOL, dia 13, na sexta-feira, o Rafael Agostini, o Oswaldo na próxima segunda-feira, na terça-feira, dia 17, lembrando que na segunda que vem a gente não tem entrevista, porque o Jornal da Câmara não é reprisado devido à sessão ordinária. Então a gente pula a segunda, na terça-feira tem o Oswaldo e na quarta-feira a Sheila Inácio do PMN foi convidada. Todos estão convidados, todos os partidos mandaram representante ou os partidos que têm representatividade na Câmara mandaram os seus representantes, e aí a gente vai aguardar, né? Até agora ninguém disse que não vem. Lembrando que todas essas entrevistas têm 30 minutos de duração, a gente dá o mesmo tempo para todo mundo, o jornal é ao vivo e vai ser reprisado às 6h30 da tarde, todos os dias também pontualmente. Certo? Agora vamos falar a respeito daqui, Carlinhos, mostra aqui. Você consegue fechar aqui rapidinho, Carlinhos? A quarta corrida de rua em homenagem ao 9 de julho, que foi realizada nesse final de semana, tá aqui, ó. Bacana. A gente vai ver, a Vera foi lá, fez matéria com o Carlinho, com o Beto, a gente vai ver agora, vamos ver. A Associação de Moradores e Amigos do Jardim Pedro Meto realizou mais uma edição da corrida em comemoração ao 9 de julho, evento que já virou tradição na cidade. As inscrições revelaram o interesse de outros municípios nessa corrida, que contou também com a participação das cidades de Porangaba, Bocaina, Guaiçara, Botucatu, Ribeirão Preto, Lins, Lençóis Paulista, Bauru, Matão, São Carlos e Cesário Lange. Nem mesmo o tempo frio e chuvoso conseguiu desanimar os participantes. Foram mais de 70 inscrições, além das crianças que puderam participar sem a necessidade de se inscrever. E para aqueles que pensam que esse é um esporte para os mais jovens, a Maria Odete Fabre Lima, aqui do meu lado, é a prova de que essa concepção está errada. Está errado, né, Maria? Bom dia, está errado, sim. É para todas as idades, né? Como é que é, aos 57 anos, concluir o percurso com um bom tempo? Como é que é essa sensação? Ah, é gostoso, né? Sensação de vitória, né? Apesar de não ser vitória, mas é vitória, né?
Mas você não é estreante, você já corre há bastante tempo, né, Marionete? Já corro, mas eu nem sempre participo, né, de competições, né? Para manter esse desempenho, para conseguir fazer uma corrida boa como essa, quanto tempo por semana, por dia, como é que é o seu treinamento? Eu treino 3 vezes por semana, treinos alternados. Tem dia que eu faço percurso longo, tem dia que eu faço percurso mais curto, depende do dia. O que te move, o que faz com que você queira continuar correndo depois de tanto tempo? Manter o peso é uma das opções, né? E também ficar mais ágil, né? Você fica menos cansada ao subir uma escada, perto de uma pessoa que não pratica exercício. Quando você sobe uma escada, ela fica ofegante, você não. Você consegue subir a escada sem ficar ofegante. Ganha em qualidade de vida. É isso, exato. Ganha em qualidade de vida. Para que o evento pudesse acontecer, foi necessário a realização de parcerias, conforme nos disse o presidente da Associação dos Corredores Jauenses, Wagner Roberto Victor. Essa é a 4ª corrida que a gente, da associação com os corredores jauenses, né, que a gente organiza. E tem pessoal de fora, pessoal de Lençóis Paulista, o Tuporanga. É muito importante essa corrida. O pessoal incentivar o esporte, né? Então a gente agradece os corredores, Polícia Militar, pessoal da Associação dos Corredores Jauense, por esse evento, né? Deu tudo certo, correu tudo bem. Esse evento trouxe atletas de outras cidades também, né, Wagner, aqui para Jaú? Sem dúvida, né? Pessoal da região, de Lençóis Paulista, uma menina de 12 anos correu aqui com os adultos, de Lençóis Paulista, o ganhador foi de fora, o Tuporanga. Graças a Deus deu tudo certo. Mas a grande surpresa do dia veio de Lençóis Paulista com a menina Aline da Silva Cândido, de 12 anos, que ficou em 4º lugar na classificação geral, categoria feminina entre os adultos. A Aline veio lá de Lençóis Paulista aqui para Jaú para ficar no meio dos grandes, Aline. Como sempre. Não deu medo não? Foi pra cima e encarou? Tem que encarar mesmo, porque quando você vai num esporte, você pretende ficar nele sempre. Você já treina há um bom tempo, né, Aline? Há 2 anos. A sua especialidade é corrida curta como essa ou um pouco mais longa? Corrida longa, assim, corrida de rua. Aí vai... Qual que é a sensação de correr, de chegar entre os primeiros? Como é que é? Muita emoção, né? Porque você nem espera, assim, às vezes. Por ser uma corrida em homenagem à Revolução de 32, o Exército marcou presença com a participação dos atiradores do tiro de guerra de Jaú, que auxiliaram na organização do evento, que por determinação de lei municipal acontece todos os anos no domingo mais próximo ao feriado de 9 de julho. Este ano a premiação foi de R$ 300 para o primeiro classificado, R$ 200 para o segundo, R$ 100 para o terceiro, R$ 50 para o quarto e R$ 50 também para o quinto classificado. Muito bem, parabéns, portanto, a todo o pessoal da Associação dos Moradores lá do Pedrometo. Bastante gente participando, né? Eu estava aqui assistindo, estava falando, eu preciso convencer o Veidson a fazer academia comigo. É isso que eu preciso fazer. Veidson, qualidade de vida, Veidson. Muito bem, Diego, coloca aí pra gente imagens da rodovia SP-304 lá em Bariri. Aconteceu ontem, segunda-feira, né? São imagens, abaixar um pouquinho aí, esqueci de tirar o áudio. Imagens cedidas por moradores lá de Bariri. Eles fizeram realmente aquele protesto marcado pelo Facebook, aí bastante gente compareceu, pitaço, buzinaço, cerca de 400 pessoas estiveram lá pedindo melhorias na rodovia. Os vereadores aqui da Câmara de Jaú estão atentos, a gente mostrou matéria para vocês recentemente, estão em contato direto com São Paulo e parece que muito em breve vai ser pelo menos paliativamente resolvido o problema da SP-304. Obrigado aí pelas imagens de quem mandou, obrigado. Podem continuar enviando seus vídeos aqui para a TV Câmara, assim que sempre que der a gente mostra para vocês. Mas não é só as rodovias não pedagiadas ou não privatizadas que estão ruins, hein? Tem muita rodovia, esse pedaço, essa alça de acesso aqui em Jaú tá feio, hein? As rodovias da região tá triste mesmo. Eu andei passando por algumas esse final de semana, tá complicado. E agora vamos falar de esporte. Afinal de contas, o anticorintiano foi lá conversar com o Leandro Castan, que esteve em Jaú nesse final de semana, veio aí se despedir dos amigos, deu uma entrevista coletiva para a imprensa. Eu bati um papo com ele, a gente vê agora. Vamos ver. Vim fazer essa coletiva aí, foi um pouco
esse título da Libertadores e falar aí, né, que estou num novo projeto agora aí de carreira, indo para Roma. Então estou super feliz com o título, super feliz também com essa nova oportunidade de estar podendo disputar um campeonato italiano. Então estou super feliz e vivendo um grande momento e feliz também por estar levando o nome da cidade de Jaú agora, né, para o mundo todo. Exatamente. Como é que foi conquistar a América e ver tudo isso, esse monte de gente, não só esses 30 milhões de corintianos, mas o pessoal de Jaú, a região toda falando de você? Estou feliz. A gente vê que o Corinthians é uma equipe que tem uma popularidade muito grande, né? Então a gente fica realmente em evidência, mas é gostoso esse carinho da torcida. Então fico feliz, procuro sempre dar atenção para todo mundo, para que ninguém fique chateado, porque eu já fui um dia, eu fui criança e sempre quis tirar foto com aquelas pessoas que me inspiravam, então eu vejo isso também. Então fico super feliz. Aumentou muito, né, Leandro, esse assédio das pessoas. E para um zagueiro não é tão normal. Geralmente todo mundo vai atrás de quem faz gol. E no seu caso foi diferente. A repercussão do seu trabalho foi bem maior do que o que é o normal para zagueiros. Como é que você viu isso aí? Realmente quem fica com os holofotes são os zagueiros, né? Os atacantes. Mas graças a Deus eu pude fazer um grande trabalho. A defesa do Corinthians tem se tornado muito sólida e eu pude ser uma peça também fundamental ali. Eu creio que foi com o meu trabalho ali atrás, podendo cativar a torcida do Corinthians, que gosta disso, né? Então, creio que foi com o meu trabalho, mas como eu falei, eu levo isso como naturalidade, porque não deixo nada subir para a cabeça, estou super tranquilo, focado, e agora é esse novo desafio. A última vez que a gente conversou, logo depois do jogo do Santos, você chegou a falar sobre possíveis propostas e também falou que estava feliz com toda essa valorização do seu trabalho. Chegou a proposta, você vai para o Roma e agora só falta então a seleção, né? Realmente. A gente sabia que tinha muitas propostas, tanto é que agora, quando eu estava quase assinado com a Roma, apareceu outras equipes. Então é complicado, porque eu não gostaria de deixar o Corinthians também, mas a gente sabe que a vida de jogador é curta, tenho mais 5, 6 anos aí jogando em alto nível, depois a gente sabe que o corpo não aguenta mais, então a gente precisa fazer o pé de meia, precisa dar uma vida melhor para a família e é claro que a gente fica aquele gostinho de poder ficar, mas fico muito feliz de estar podendo mudar a vida da minha família. Tá podendo também um novo objetivo que é jogar na Itália, então não estou indo também para me aposentar, estou indo para dar para pegar mais experiência, dar mais uma alavancada na minha carreira. Então estou super feliz. E hoje é bem normal, né? O jogador vai para a Europa e agora está voltando, né? Encerra a carreira aqui onde começou. É verdade. Eu não sei como é que vai ser minha situação. Tenho 4 anos de contrato, então quando acabar meu contrato com a Roma eu vou ter 29, creio que vou estar bem ainda. Eu tenho planos de jogar lá ainda mais uns 6, 7 anos, até uns 33, 34 anos. Aí não sei como é que vai ser para quando voltar, né? Se eu estiver bem ainda, espero voltar para o Corinthians. Se eu não estiver mais conseguindo, eu não quero voltar não, porque realmente minha passagem pelo Corinthians foi muito bonita e eu não quero apagar isso. A gente viu na internet, você até indicou, né? Sugeriu a contratação do teu irmão para te substituir. É verdade isso? Existe a possibilidade disso acontecer? Eu creio que existe. Até falei com os diretores, falei mesmo. A gente estava lá na sala, falei, vocês querem outro Castanho, leva meu irmão. Ele é muito bom. A questão é que está faltando a oportunidade de pegar uma equipe bem encaixada. Tenho certeza que cedo ou tarde agora ele vai realmente estourar também. E eu fico na torcida para ele. Vamos ver se der certo, ia ser muito legal ter mais um Castanho lá no Corinthians. Tem muita gente boa, né? Só não tem espaço para toda essa gente, não é isso? Com certeza, acho que o meio do futebol tem muita concorrência, a gente vê tantos jogadores que tem hoje no Brasil, aí, tantos times, né? E tenho que agradecer a Deus, que Deus fez a minha estrela brilhar, me colocou no lugar certo, na hora certa e eu pude dar conta do recado. Só para encerrar, foi mais gostoso ganhar dos argentinos ou foi mais legal calar a boca dos anti-corintianos? Mais gostoso foi festejar. Fazer a festa depois. Estou até comemorando ainda, né, já que estou de férias, então o mais gostoso foi festejar. É claro que foi aquele gostinho especial pelos rivais, mas isso aí é na parte da brincadeira. Como todo mundo brinca com o Corinthians, né, a gente tem que também agora tirar um pouco de onda, porque a gente sofreu pra caramba. Então, realmente, o mais gostoso foi fazer a festa. Leandro Castanho, a história do Corinthians agora é para sempre, né? Ficou aí, né? Até a Nike aí, que é minha patrocinadora, fizeram uma homenagem aí para os jogadores da Nike.
realmente foi muito legal, falando que nós ganhamos a imortalidade, né? Que o nosso nome nunca mais vai ser esquecido. Então foi legal isso. Creio que daqui 30, 40, 100 anos, quando alguém falar do primeiro título do Corinthians, o número 4 era um jauense, o Leandro Castan. Eu precisava colocar essa imagem aí do final, porque o Veidson ontem traiu tudo e qualquer coisa relacionada a futebol. Eu não acredito mais em aposta, eu não acredito mais em nada, porque o Veidson até ontem era São Paulino. Era São Paulino, jogou a camisa do Corinthians, do Carlinho, no lixo. Só que aí ontem foi só ver o Leandro Castan, correu atrás do cara, tirou 2 fotos com o Leandro Castan, pediu pra filmar. Pediu camiseta pra mulher, tudo bem, a camiseta pra mulher, autografada, ganhou, aliás, obrigado por Leandro por tudo isso. Não, ele continua, vai ser eternamente corintiano, você me desculpe. Ah, não, os outros presentes aí virão no final de semana, esse ou no próximo, tá? E aí o Leandro falou desse vídeo que foi feito pela Nike, que é patrocinadora, e o Carlinho tinha mostrado pra gente a semana passada. E o vídeo é realmente sensacional pra quem é corintiano e até pra quem gosta de coisa bem feita. A gente vai ver ele agora. Morreremos 3 vezes. A primeira é quando o nosso coração parar de bater. A segunda é quando ninguém mais falar o nosso nome. A terceira é quando ninguém mais escrever o nosso nome. Mas isso jamais vai acontecer com eles, meus caros. Eles tiveram a oportunidade de enganar a morte. Enganaram. Não só uma vez, mas 3. Junto da torcida, fizeram o impossível. Conquistaram a vida eterna. Seus nomes foram gritados por 30 milhões de torcedores. E continuarão sendo por seus filhos, por seus netos, por seus bisnetos, trinetos, tataranetos e quem mais vier depois. Nomes que nunca serão apagados, porque estarão em pôsteres, em jornais, em livros, em praças, em certidões de nascimento, em estádios, no muro e em milhões de corações. Eles deram a vida por esse time. E acreditem, eles nunca vão morrer. Muito bem, eu tirei o Nike do fim, tá vendo? Mas é da Nike, tá? Era só pra mostrar que bacana que ficou esse vídeo comemorativo aí pela Libertadores. Agora eu acho que acabou de vez o assunto Corinthians, né? Agora a gente só vai falar do Corinthians, que continua na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo, amanhã tem Palmeiras, o jogo da final, o último jogo, né? É amanhã. A gente fala sobre isso amanhã e amanhã não se esqueça, às 11h30 em ponto, tem a entrevista com o candidato Carlos Ramos do PPL aqui na cobertura da TV Câmara nas eleições 2012. Muito obrigado pela companhia, pela confiança. A gente volta a se encontrar amanhã, então, 11h30. Tchau, pessoal!